Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Jovem na Fé. Estou hoje na companhia de Pedro Sousa, seminarista do 5º ano dos Seminários Olivais. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. É um prazer ter aqui. Eu já conheço o Pedro há bastantes anos, desde 2015, salvo erro. E hoje vamos aqui falar daquilo que é um corpo gigante ao qual todos pertencemos, quer dizer, nós católicos, que é a Igreja. Pedro, queres-nos explicar o que é isto da Igreja e ser Igreja? Olha, muito obrigado por este convite, Rodrigo. Realmente já caminhamos juntos há algum tempo. Olha, isto de ser Igreja, a primeira imagem que nos vem, e vem por causa também de São Paulo, nas cartas paulinas que vemos essa imagem, a Igreja é um corpo. Um corpo que tem como cabeça Cristo, e aqui é muito importante perceber que a Igreja é o corpo de Cristo e a cabeça aqui não é apenas uma parte do corpo, mas é, digamos que aquela que dá origem ao próprio corpo. E por isso é por Cristo que nasceu a Igreja. Nós sentimos isso e sabemos isso até pela vivência depois pascal. É no mistério da Páscoa de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo, que realmente nasce a Igreja, nasce do lado aberto de Cristo, até se dizemos isso, não é? Da cruz. E é verdade, é daí que parte a Igreja, que partem os sacramentos da Igreja. E por isso a Igreja é a experiência pascal que continua no meio de nós hoje, desta vivência com Cristo. E por isso, nós todos, sendo batizados, pertencemos a este corpo que é a Igreja, fazemos parte desta grande família, e por isso fazemos parte também de um corpo onde não estamos sozinhos. Isso é fundamental perceber que depois na Igreja, como qualquer corpo, até o nosso corpo humano, existem vários membros com especificidades, não é? O nosso corpo nem tudo faz de forma igual, cada órgão funciona de forma diferente, mas numa comunhão. E por isso a experiência da Igreja é a experiência também que vivemos e que vemos também na Trindade. Por isso, se há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Igreja, no seu corpo, também tem essa comunhão. E por isso é uma experiência de gente que anda à procura de Deus, que é filha de Deus, pelo batismo, que se põe a caminho, rumo à Páscoa eterna, por isso rumo ao céu, nesta experiência que é pascal e uma experiência que é a comunhão. E por isso viver como corpo é viver numa sintonia de comunhão. E olha, deixa-me também aproveitar já para te dizer aqui algo que é fundamental. Esta experiência da Igreja, como dizia, nasceu também do período da era apostólica, digamos assim, do tempo dos apóstolos, os primeiros discípulos depois de Cristo. Ela continua, claro, está com essa experiência e foi cada vez sendo mais aprofundada. E foi muito importante, no século passado, um concílio que aconteceu, o Concílio Vaticano II, onde esta experiência da Igreja como corpo de Cristo, esta experiência da Igreja como comunhão, foi, digamos que, marcada, foi decisiva. Há uma pergunta que marcará o Concílio Vaticano II e que nos marca a nós hoje, como católicos, que é: Igreja, o que dizes de ti mesma? Foi essa a pergunta que responderam os padres do concílio, aqueles bispos que lá estiveram, os peritos, os teólogos que lá estiveram, e é a pergunta que nós hoje também respondemos, porque nos implica a nós, não é? Ou seja, Igreja, o que é que dizes de ti mesma? Isso também implica-me a mim, porque esta experiência de fazer comunhão e de pertencer a um corpo, então eu também sou a Igreja, enquanto experiência desse corpo. E por isso, já não é apenas só aquela pessoa a Igreja, mas todos nós fazemos parte dessa construção que é o corpo que é a Igreja. E por isso, aquilo que eu faço na Igreja passa a também ser importante, porque eu levo comigo também Cristo presente. Então isto aqui surge-me uma pergunta que é, ou seja, nós cristãos reunimos sobretudo ao domingo, não é? para celebrarmos o mistério pascal, como tu já referiste. Qual é que é também, não falando só agora da Igreja, o corpo todo, mas por exemplo também não é instituição, mas da casa, não é? Que é a Igreja, ou seja, qual é que é a importância de nos reunirmos lá, nestes tempos, de forma mais reduzida, mas qual é que é a importância de nos reunirmos todos numa casa que foi construída para adorar a Deus? Exatamente. A Igreja tem então essa dupla vertente, a Igreja como edifício, e por isso nós chamamos as nossas igrejas mesmo, não é? Ou edifício igreja, mas também essa comunhão então de pessoas. Isso significa que a Igreja vive fora desse espaço territorial, não é? Do edifício, mas a Igreja insere-se também aí, porque isso também é a experiência, lá está, daquela comunhão, desse corpo que esteve ali, concretamente, essa porção do povo de Deus, como costumamos dizer, e por isso é fundamental também isso. O encontro dominical é, sem dúvida, a marca de nós católicos, é a marca da Igreja, reunir-se, já vem da era apostólica também, nós vemos isso relatado em muitos
a textos do início do tempo dos cristãos, que se reuniam precisamente no domingo, dia da ressurreição, para celebrar a sua fé. E por isso reunir no espaço da igreja é reunir, digamos, em casa. Eu estou em casa quando estou naquele edifício, porque é a minha casa. Se eu pertenço a esta família e se tenho, digamos, que outros irmãos na fé, então faz sentido que eu me reúna com eles naquele lugar que é, digamos, que o nosso, para celebrarmos aí a nossa experiência de fé. E não é por acaso que depois nesse lugar encontramos, digamos, também as marcas depois da nossa caminhada. A nossa pia batismal, provavelmente, ou se não foi naquela igreja, terá sido noutra, mas que aquela pia daquela igreja nos vai mostrar. A experiência depois do ambão, da palavra que eu recebi e que vou escutando, a experiência do corpo, não é? Entregue em Jesus, de Jesus entregue no altar, e por isso tudo isto é fundamental, porque é o espaço da minha experiência de fé. É ali mesmo naquele espaço físico, a experiência de estarmos em comunidade, em comunhão, a rezar ao próprio Deus. E por isso não é um acaso estarmos juntos ou não. Claro que agora as circunstâncias não permitiram que isso acontecesse, muitas vezes. Mas claro que nós fomos percebendo que sentimos falta disso, sentimos falta de estar com aqueles que nós partilhamos a fé, que amamos, no mesmo espaço, juntos a celebrar a fé. E não cada um por si. Porque a fé, a experiência de lá estar desde o início, é essa comunhão que temos. E aqui deixa-me acrescentar ainda aquilo que eu dizia há pouco, quando eu falava da porção do povo de Deus, é fundamental perceber que a igreja então é o povo de Deus. E o povo de Deus podia dar a ideia, então o povo de Deus são só os leigos. Podia alguém pensar que é só isso, não é? O povo, parece que às vezes quando referimos ao povo é só as pessoas que se sentam na Assembleia. E por isso é que eu referi aqui aos leigos. Mas não é verdade. Uma das experiências que o Vaticano II nos vem trazer, e essa novidade de chamar a atenção, é o povo de Deus é a igreja toda. E por isso o povo de Deus é os leigos, o povo de Deus são os sacerdotes, o povo de Deus são os bispos, o povo de Deus são os leigos consagrados, o povo de Deus são os religiosos, são os missionários, o povo de Deus é toda a igreja, e por isso são todos aqueles que se comprometem e que entram dentro desta experiência eclesial de sermos família, de estarmos juntos a caminhar rumo à pátria. Tocaste aí num ponto interessante, que é a questão de todos partilharmos a mesma fé. Só que hoje em dia, cada vez mais, há pessoas que dizem, pelo menos eu cá tenho a minha fé, não é? Ou seja, isso está errado, não está errado, aceita-se, como é que é? É engraçado, isso é importante. Podemos dizer, totalmente está errado? Não, não está. Do ponto de vista de que a fé há de ser sempre uma adesão de cada um, não é? Ou seja, há de ser sempre a experiência de cada um faz, e tu não podes dar a resposta por outra pessoa. Cada pessoa é chamada a dar a sua resposta de fé, o seu sim a Deus. Sim, eu creio. Mas a experiência que nós temos, volto a dizer, na igreja é uma experiência de comunhão. E isto aqui percebe-se claramente. A fé que tu tens é uma fé que tu recebeste de alguém. No teu caso, provavelmente dos teus pais, e sabemos disso, mas antes disso, muitos outros deram aos teus pais e por aí em diante. Ou seja, se percebermos que até no tempo dos apóstolos, desde o início, houve esse desejo ardente de levar a boa nova. E por isso, se nós hoje temos fé, é porque nós recebemos essa fé. E recebemos de quem? Da igreja. E por isso, a igreja para nós é também vista da imagem de uma mãe que dá aos seus filhos aquilo que tem. E por isso, eu tenho a minha fé enquanto eu recebia da igreja, dos apóstolos, daqueles que me transmitiram a fé. E por isso, sendo uma opção minha, ela é, antes de mais, uma opção que eu faço com os outros. E por isso eu digo, sim, creio. Curioso, não é? Porque nós dizemos sim, creio. Podíamos dizer sim, queremos. Sim. E não respondemos sim, queremos. Porquê? Por causa disto, pela particularidade que exige da resposta de cada um. Ou seja, não chega a dizermos estarmos todos no mesmo barco, mas às tantas estarmos todos a remar para cada um dos lados. E por isso é preciso que cada um adira realmente à fé e diga sim, eu creio. Mas sim, eu creio na fé da igreja. E por isso, quando nós fazemos a profissão do batismo, nós respondemos sim, creio, mas no final dizemos esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja, que nos gloriamos de professar em Cristo Jesus. E por isso, esta é a fé da igreja, não é a nossa fé. Ainda que antes dissemos sim, creio. Mas porquê? Porque eu quis dizer com a minha vida toda o creio, mas quis dizê-la em igreja. E por isso, no final, digo amém, quando o Padre diz esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja. Então, dando aqui um exemplo, ou seja, não sei até que ponto é que é obrigatório concordar, por exemplo, com tudo o que a Igreja nos oferece a partir do catecismo. Muitas vezes tenho conversas com colegas que são católicos, mas dizem, ok, e neste ponto não concordo com a Igreja porque X, Y, Z. Ou seja, até que ponto é que isso estamos a sobrepor as nossas
fés, as nossas fés, para não ser outra coisa, à fé que nos foi transmitida, como tu disseste, pela Igreja. Sim, eu acho que às vezes podemos sobrepor e às vezes até porque estamos numa caminhada de crescimento e ainda temos dúvidas e ainda não percebemos muito bem as coisas, não sequer conseguimos pensar e por isso temos medo de aderir a algo que não temos total controle. Eu acho que isso faz parte até do ser humano, tenho medo de ir para uma coisa que eu desconfio à partida, tenho dúvidas, receios. Agora, é preciso perceber que ao facto de aderir a uma fé não significa que eu não possa pôr essas dúvidas, primeira coisa. E segunda, há coisas e coisas, digamos assim, há verdades da fé, às quais nós chamamos dogmas, que nós recebemos e que são verdades, digamos, cruciais, não é? É crucial, por exemplo, para nós católicos, acreditar na ressurreição de Jesus e não numa reencarnação, por exemplo. É fundamental, porque senão a fé abala, porque a ressurreição é a experiência marcante, lá está, é a Páscoa de Cristo da qual nós surgimos, da qual a Igreja nasce, e por isso sem a ressurreição tudo o resto não faz sentido. E por isso há dogmas de fé. Agora, há outras verdades que a Igreja anuncia que podem, por exemplo, ser mais questionadas no sentido, se calhar, se não aderir já, também não é por aí que a tua fé ficará mais abalada, no sentido, não é um tema crucial. Ou seja, há determinadas verdades que a Igreja ensina, mas que a Igreja diz, olha, mas se ainda não és capaz de entender isto, não é por aí que não podes estar a caminhar connosco sequer. Antes, pelo contrário, há espaço para crescer. Não é? Por exemplo, dou um exemplo concreto, e que isso acho que foi evidente, mas há determinados momentos, não é, que nós fomos vendo aparições a acontecer. Aparições, às vezes até algumas experiências místicas bastante profundas, e a Igreja diz, olha, podes não acreditar se calhar tanto nisso, pode-te custar a ti crente ser difícil acreditar nisso, mas isso não é um dogma de fé. Isso é uma verdade que ajuda a entender a fé, até porque, como nós sabemos, pelas aparições, se calhar pode estar mais evidente aquilo que já conhecíamos antes, porque não trazem novidade. Não é? A revelação está toda feita em Jesus Cristo. Deus revelou-se todo em Jesus Cristo. A questão é, nós podemos não estar a entender bem a revelação, podemos não estar a entender bem o que é que Jesus está a dizer, e uma aparição, uma visão sobrenatural, não é, de Deus, da Virgem Maria, poderá ajudar a entender aquilo que antes estava dito. E por isso, por exemplo, o acontecimento de Fátima poderá ajudar-nos a entender o mistério, não é, da conversão. Certamente a experiência dos pastorinhos ajuda-nos a entender a relação com a Nossa Senhora. Agora, isso é fundamental para a fé. Não é porque não é um dogma de fé. É uma experiência que a Igreja aprova, que diz até aqui está fundo de verdade, mas olha, a ti que és crente, se ainda não és capaz de chegar aqui, também não é por isso que estás fora da Igreja. Has de chegar, se Deus quiser, um dia, até porque aquilo que a Igreja apresenta é um bem, por isso, à partida, se andamos à procura da verdade, andamos sempre mais e mais a caminhar, mas isso não significa que tu tenhas a tua fé abalada. E por isso, eu acho que se pode dizer isso, ou seja, há coisas em que eu posso não compreender muito bem, sobretudo se ainda por cima sou adolescente e ainda estou à procura de descobrir o que é o mundo, mas isso não pode dizer, então e por isso já não estou fora da Igreja. Não, calma aí. Há aqui uma diferença. Ok. Acho que uma coisa que não nos podemos esquecer, e tendo já em vista o próximo tópico da conversa, é um tema bastante sensível, que é que Jesus entrega as chaves da Igreja a Pedro, antes dele o negar, se não me engano agora. E é curioso que depois da ressurreição Jesus podia ter chegado a Pedro e dizer, não, ó Pedro, tu negaste-me, vá, agora vem outro substituir-te, vai outro ser, vai ter outro a minha confiança, foi aqui um pequeno erro de casting, vai ser outro. Ou seja, Jesus, que é perfeito, não é? Que é Deus, entrega as chaves, confia as chaves da Igreja aos homens que são pecadores e ele conhece a fragilidade dos homens. Portanto, entrando aqui num tema bastante sensível e também complicado e que, claro, manchou e muito a imagem da Igreja, principalmente nestes últimos anos, que é a questão da pedofilia. Fala-se que, por exemplo, Papa Bento XVI também tentou esconder esses casos ou tentou abafar, sendo que, pelo menos na minha opinião, e também estou aqui, criei este podcast para também poder crescer, como referi no primeiro episódio, ou seja, faz-me um bocado de confusão de, ok, sendo os padres chamados à castidade, não é? E ao celibato principalmente, mais do que a castidade, o celibato, ou seja, depois cometem estes atos que me dão bastante impressão, ou seja, o que é que achas que a Igreja deveria fazer, em primeiro lugar, para acabarem estes casos? Claro que
Deus nos criou os livres e cada homem, ou neste caso, esses padres são livres para fazer o que quiserem, mas que maneiras é que tem a Igreja de combater isto? Acho que ficou assim um bocado longa. Eu diria aqui várias coisas. Primeiro que tudo, é um tema sem dúvida sensível e é preciso estar atento. Foi um tema que foi preciso ser trabalhado, digamos assim, pela Igreja. Não houve uma resposta logo. Se calhar a Igreja foi aprendida isso até quando se estuda a história da Igreja se percebe isso. A Igreja nunca conseguiu responder a cada coisa, não responde de cabeça quente. A Igreja procura fazer um caminho de crescimento, de maturidade, porque a Igreja, como nós dizíamos, este povo de Deus é também estes bispos que a conduzem, estes apóstolos que agora estão no meio de nós, e por isso não é um sítio apenas, não é? A Igreja está no mundo inteiro, por isso é importante até perceber que as circunstâncias mudam consoante os contextos, não é? E por isso fazer este caminho para saber o que dizer em cada momento é um caminho que a Igreja foi fazendo. Mas concretamente, em relação à questão da pedofilia e aquilo que também dizias antes, primeiro, a castidade, claro, é uma chamada de atenção para todos, não é? Ou seja, a castidade é um dom que Deus dá para nós vivermos, não é? É a virtude para nós pormos em prática. E por isso é uma virtude que não é só para os padres, até para os casados. No caso, como tu dizias, no caso dos padres, então ela também tem a ver com a questão depois de viver o celibato. Essa disciplina da Igreja, é assim também chamada, não é? A disciplina que os padres assumem. Aqui no caso latino, nós estamos a falar, lá está, mais uma vez, a Igreja é muito mais do que isso, mas nós falamos da nossa experiência agora latina, onde isso é evidente, porque depois na experiência oriental não é assim. Mas isto faz com que há aqui realmente uma dimensão humana, que é a sexualidade, que há também, novamente, um dom de Deus. E o Papa é muito bonito porque o próprio Papa João Paulo II mostrou isso muito bem. A sexualidade é um dom de Deus. O Papa Francisco agora, quando escreve aos jovens na Cristo Vive, volta a dizer: jovens, a sexualidade é dom de Deus, o sexo é dom de Deus, mas também é uma responsabilidade. E por isso, sem dúvida que aqui também há a dimensão da fragilidade humana, de homens que cometeram pecados porque se afastaram de Deus, porque fizeram coisas que são contrárias a Deus. Tu falavas da questão de serem livres para o fazerem. Eu diria que não são livres, porque ali o que está presente é uma prisão. É uma dimensão de liberdade que hoje se fala no mundo, mas que eu creio que não é liberdade. A verdadeira liberdade terá de apontar para o bem. Aquilo não é uma coisa boa, e por isso eu diria que quando muitos tiveram a possibilidade de escolha, foi um livre-arbítrio para o fazerem, puderam escolher entre eles tomar essa opção, errada, não é? Errada, mas tomaram-na. Agora, acho que muito conscientes disto, foram homens que pecaram, e a Igreja é constituída por esses homens, e por isso, nesse sentido, a Igreja é aquilo que sempre se disse, e agora muitas vezes tem-se ouvido, não é? A Igreja é santa porque é de Deus, porque é o corpo de Cristo, e por isso é santa, criada por Deus, desejada por Deus, continuada por Deus, alimentada por Deus, é santa. Mas a Igreja também é pecadora enquanto tem homens, não é? Que a conduzem, que também são frágeis e que cometem pecado e que se afastam de Deus e que tomam decisões que não promovem o bem dos outros também. Isso aconteceu. E isso na pedofilia é evidente, ou seja, a Igreja, nos seus homens que a guiaram, tomou decisões e fez coisas que se calhar nos envergonham a nós, não é? Ou seja, houve padres que fizeram coisas que não estão bem feitas. E essas, a Igreja foi percebendo, e o Papa João Paulo II abriu uma porta gigantesca a isto, que foi pedir perdão. E o Papa Bento continuou. O Papa Francisco, de alguma forma, foi aquele que conseguiu executar melhor todo este caminho, porque já vinha sendo preparado. Eu diria que o Papa Bento o que fez foi preparar, mesmo no caso da pedofilia, eu não digo que ele escondeu, ele foi procurando, e aquilo que fui lendo e estudando nesse assunto, que procurou abrir caminho para se fazer aqui escolhas, não é? E perceber o que é que as decisões que tinham que ser tomadas, o que fazer a estes padres, o que fazer também nas dioceses para que isso realmente ficasse acabado, não é? Que não fosse um assunto que continuasse a ser perpetuado com casos e casos a serem descobertos, mas que tudo viesse ao de cima e fosse resolvido e fossem sanadas aquilo que fosse possível de sanar. As mesmas pessoas que pudessem viver depois em paz com isso porque não escondem algo, mas as coisas estão evidentes, estão claras e perdoadas por todos, pelas partes todas envolvidas na questão. E isto acho que foi um caminho que o Papa Bento XVI também já tinha e veio atrás. Claro que se calhar no Papa João Paulo II não se pôs tão evidentemente, mas no Papa Bento isso esteve claro, no pontificado dele, e que o Papa Francisco, de alguma forma, com esta porta aberta, conseguiu depois andar para a frente. E daí surgiram coisas muito importantes aqui no pontificado do Papa Francisco, que têm surgido, ainda estão a acontecer. Uma delas é a Comissão de Proteção de Menores.
procurar proteger aqueles que realmente são os mais frágeis, que são menores, que estão sempre nessa perspectiva de estarem por baixo, digamos assim, porque estamos a falar de gente que é adulta para gente muitas vezes nova, e por isso não é claro que isto não acontece só neste caso, mas no caso da pedofilia é isso que acontece, e por isso perceber também que esta relação não é entre o que tem a responsabilidade e aquilo que é, digamos, animado, que é acompanhado, que não esteja numa relação de tanta inferioridade que depois lá está, seja usada, não é nada disso. Aqui o ser guia, o ser pastor, o acompanhar, não é para inferiorizar a pessoa e usá-la como nós queremos. Nada disso, isso não é bom, não é o caminho cristão. Mais uma vez, não é a experiência do corpo, o corpo também deve ser cuidado e deve ser tratado como ele é, dignamente. E por isso eu acho que sim, no caso aqui da pedofilia, é algo que nos, claro, cria perplexidade, porque é uma experiência que magoa, que é dura, mas que é preciso não esquecer que está enquadrada nisto, que é preciso perceber que foram homens concretos que pecaram e que a Igreja agora pede perdão. E isso é talvez das coisas mais importantes, é perceber que a Igreja não fechou os olhos. A Igreja, se calhar, não começou logo por dizer tudo abertamente, se calhar não, porque foi preciso fazer esse caminho de maturação, de perceber o que é que podia se dizer, o que é que não podia, até para não fragilizar as pessoas em causa, mais do que já estavam, e por isso foi preciso também uma certa prudência para não se pôr tudo publicamente, porque as próprias pessoas visadas no assunto também estavam com a vida em risco, porque mesmo, não é? Se fosse um de nós que de repente viesse a um jornal, uma revista, de repente tivesse a nossa vida exposta de uma coisa que aconteceu há uns anos, que é preciso também saber trabalhar até a nível psíquico para saber ultrapassar esses momentos de alguma tensão, e por isso tudo isto a Igreja foi procurando fazer com alguma prudência, e acho que hoje está mais evidente que o caminho é não esconder, mas o caminho é acompanhar e, sobretudo, proteger. O que é que se pode fazer mais hoje? Perguntavas, Rodrigo. E bem, eu acho que o que se pode fazer mais hoje é falar disto, ajudar-nos uns aos outros a crescermos na maturidade e, sobretudo, a vivermos de forma o melhor conseguirmos este dom imenso que é a sexualidade. Eu acho que isso é um caminho que temos para fazer, até porque não nos podemos esquecer, e agora é um bocado de história, mas todas estas questões da revolução sexual que surgiram a partir dos anos 60, não é? Brincamos muito, mas há aqui um marco na história, o maio de 68 é um marco na história e na revolução sexual, e depois em diante, e é preciso perceber que a forma instrumentalizada com que a sexualidade é vivida também permitiu que muitas destas coisas fossem acontecendo com alguma... parecia normalidade, mas é estranho, não é? Como é que é normalidade? Mas havia uma certa... Tudo é possível. E não é verdade. Nem tudo é possível. Nem tudo posso fazer. E mesmo eu que me preparo neste caminho, não é? Como dizias, de estar no seminário, primeiro que tudo é perceber, olha, não vou só dizer que isto foi só com eles, ou seja, é preciso ter muito cuidado no sentido, eu tenho que precaver, não é? E tentar não criar espaço para que algum dia isto possa vir a acontecer comigo e com aqueles que estão comigo no ministério, não é? Ou seja, proteger-me a mim, mas proteger aqueles que vivem comigo se cairmos em alguma situação dessas, e ajudar-nos sobretudo com este caminho de seriedade, de uma relação íntima com Jesus, de um caminho ordenado, até na vivência da sexualidade, para que não seja depois motivo de, lá está, de escândalo para outros, até estas formas desordeiras que surgem, porque lá está, há qualquer coisa que não esteve bem para trás, até na caminhada pessoal de cada um, que não ficou resolvida, que não... Pronto, que ficou por trabalhar. Bem, agora vieram-me assim bastantes questões. Normal. A primeira delas, ou seja, eu não sabe quem no seminário está a preparar-se para eventualmente um dia ser ordenado padre. Pedro, estás a meses de uma ordenação diaconal. Se Deus quiser. E pergunto-te, ou seja, a verdade é que também estiveste no seminário menor, mas especificamente no seminário maior, ou seja, como é que a Igreja também prepara os futuros padres em relação à sexualidade? Não sei se podes expor isso, mas... Sim, olha, a primeira coisa é aprender a falarmos disto com os padres que nos acompanham. Aquilo que eu vivo da minha sexualidade, mais uma vez, é a minha enquanto sou eu que sou chamado a dar-me e a vivê-la, mas é minha também, mas é também daqueles que vivem comigo. Por isso, aprender a viver isso e a falar disso é a primeira nota que o seminário me oferece. A segunda são experiências de oblatividade. Eu acho que uma das formas de trabalhar a castidade, concretamente, é aprendermos que a castidade não é só não, é também sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? A castidade não é eu não posso fazer isto, não posso ter relações sexuais, não posso cair neste pecado, naquele, não posso viver uma vida na luxúria, nada disso.
não é? Ou seja, é isto tudo, mas não pode ser começado a partir daí, não é? Ou seja, eu vou começar a pensar a castidade, não posso isto, a castidade, o celibato, concretamente, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, parece que é uma negação autêntica, quase que até me podia esmagar. E o seminário ensinou-me algo fundamental e que acho que depois nos oferece, que é, espera aí, o celibato realmente é uma opção livre de amor que eu faço, e por isso, tal como se casasse e optar por uma mulher e apenas uma, não ia ter todas, aqui também optei por viver esta relação esponsal com a Igreja, sentir-me esposo da Igreja e por isso viver a minha sexualidade para a Igreja. Isso significa que não vou ter relações sexuais, significa que não vou ter, se calhar, essa experiência de viver, até errada, como hoje vivemos, não é? A sexualidade como apenas andar ao sabor daquilo que é os apetites, exatamente, não é? Ou seja, há uma certa vivência da sexualidade que é chamada a ser ordenada, neste sentido que vive para Deus, para o bem dos outros, para o meu bem. E isto o seminário oferece, como eu dizia, nobre atividade, aprender a dar-me e a canalizar esta energia até afetiva e sexual para aquilo que eu faço. Em cada coisa que eu faço, aprender a estar aí de corpo inteiro. Estar de corpo inteiro na pastoral, estar de corpo inteiro nos trabalhos que faço, no estudo que tenho, nas missões que me são entregues, nos serviços que faço. E por isso não estar meio Pedro, mas estar o Pedro inteiro. E isso significa depois também conduzir a minha sexualidade e as energias que eu tenho, e nós temos digamos que até nós sentimos isso no próprio corpo, não é? A reação do corpo à realidade que nos envolve. Sexualmente nós somos assim, graças a Deus. Não é? Nós temos a nossa sexualidade por dom de Deus e por isso, de alguma forma, temos que a usar. Então, mas vamos canalizá-la para o bem. E por isso, a força que tenho para fazer é para fazer bem aos outros e por isso levantar-me de manhã para ir servir os outros. E tudo isso acho que o seminário me pôde oferecer. E em terceiro lugar, diria também que foi aprender a ver o corpo. E talvez isso foi o fundamental, perceber o que é isto de ter um corpo, mais até diria eu, de sermos um corpo, porque somos corpo e alma, não é? O São Paulo até usa aquela imagem, não é? Corpo, alma e espírito. E por isso aprender a viver isto e esta unidade de vida foi fundamental. E o seminário ofereceu isso em variedíssimas experiências. Experiência de lidar com o meu corpo através do desporto, e o seminário procurou cuidar disso. Cuidar do meu corpo também na forma como me apresento, e o seminário também foi-me ensinando a estar diante dos outros também e a cuidar dessa minha apresentação, lá está, sem cair depois no excessivo, não é? De estar sempre ao espelho a ver-me, mas saber apresentar-me, saber estar em cada momento da melhor forma, não é? Sabes isso, não é por brincadeira, mas nós quando recebemos uma visita mais importante, pomos gravata, pomos um fato, não é um acaso, o seminário ensina isso, ensina a viver o nosso corpo também nessa lógica de doação aos outros, e por isso tenho que saber estar. E depois o próprio corpo em relação do meu corpo com os outros corpos que me envolvem, não é? Por isso as relações humanas que o seminário tanto procura cuidar, uns com os outros, relações livres também aí, não para aprisionar, mas com muita liberdade, uns com os outros. E depois o corpo em relação também à vida sexual, concretamente, até pela forma como foi procurando trabalhar em mim essa castidade no olhar, essa castidade até na forma como lido com a minha genitalidade, quer dizer, tudo isso acho que o seminário foi me educando pelas ofertas que me foi dando de propostas, não é? De me pôr a render para os outros, de falarmos disto abertamente, de catequizarmos de alguma forma nisto, sobretudo muito, digo aqui também, a partir da direção espiritual, como é óbvio, do caminho pessoal de cada um, mas também por partilharmos algumas destas experiências em curso e aprendemos em curso também a traçar rumos. E claro, depois com algumas leituras que fizermos, também de escritos da Igreja, mas também de santos e de teólogos que nos ajudam a entender cada uma destas coisas. E depois, claro, o estudo da teologia a completar todo este caminho. Bem, o episódio também já começa a ficar longo. É verdade, o tempo passa a correr. Se tiverem alguma questão, podem sempre deixar na caixa de comentários, que depois tentaremos responder noutro episódio. Por fim, podemos falar de algo que também, pelo menos a mim já me foi perguntado várias vezes e ficava sempre um bocado sem resposta, sem saber o que dizer, que é, ou seja, vemos Jesus a viver totalmente, praticamente sem nada, não é? Ou seja, totalmente despojado das suas coisas. A própria Igreja nos convida a isso, e também o próprio Jesus também nos avisa, cuidado, é mais fácil, é um camelo? Não. Sim, um camelo passado. Exatamente, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E vemos, não na realidade das paróquias, que principalmente agora no tempo de pandemia sofreram bastante com isso, com a questão monetária, mas vemos, por exemplo, o Vaticano, que é verdade que é lindíssimo, claro que sim, o Vaticano, mas que tem coisas que não terão sido baratas, e vemos assim muitas igrejas, o próprio Mosteiro de Jerónimos também com grande exurbância. Portanto, Pedro, porquê assim este contraste de coisas tão caras para depois nos ser proposta quase uma pobreza, não é? Exatamente. Eu acho que a pergunta também já ouvi tantas vezes, também já me fizeram, se calhar também já me interroguei disto, por isso acho que é muito pertinente e vem muito ao encontro daquilo que estávamos até a dizer antes, nesta lógica da Igreja. Realmente a Igreja é uma Igreja pobre. E é uma Igreja pobre, o Papa Francisco tem usado essa expressão, é uma Igreja pobre para os pobres. Mas porquê que dizemos que é uma Igreja pobre, não é? Realmente se vemos tanta riqueza. Mas a maior riqueza, diz o Papa Francisco, e talvez digo o Papa porque é aquele que agora nos acompanha mais e por isso faz mais sentido se calhar falarmos dele, mas não é só dele esta imagem, mas a maior riqueza que a Igreja tem são os pobres, diz o Papa Francisco. E eu acrescentaria ainda, e isso também nós vamos descobrindo à medida que vamos lendo alguns textos da Igreja no seu decorrer da história, e vamos percebendo que a maior riqueza que a Igreja tem são os sacramentos, é a presença do próprio Deus. Essa é a maior riqueza que a Igreja tem. A riqueza de bens, não é? Ou seja, de uma custódia de ouro, uma casula com fios de ouro, até obras de arte que estão avaliadas em tantos gestos que a gente já nem sabe o que é que aquilo é na realidade, já é uma coisa que não é palpável. A verdade é que isso é património. E para entender isso, acho que é preciso entender a Igreja na sua história. E aqui, muito rapidamente, perceber que a Igreja realmente vem da experiência fundante dos apóstolos, onde se reuniam em casas uns dos outros, daí aquilo que também dizíamos aqui no início do episódio, de estarmos reunidos numa casa comum, é a experiência da Igreja fundante, os cristãos que se juntavam na casa uns dos outros, na altura não havia templos, para rezarem ao domingo. Depois, pelas vicissitudes da história e pela relação depois com o Império Romano, começam a surgir as basílicas, e aqui é muito importante o Imperador Constantino, mas depois tudo o que sucedeu, e a experiência das basílicas, lá está, começou a crescer até essa magnitude, não é? Esses grandes templos, de uma igreja que era uma casa do vizinho, de repente temos uma basílica, mas que lá está, se percebe pela experiência do contexto onde a fé depois vai claro, assentando muito, não é? Em Roma, a fé católica, e depois a seguir, não é? Depois disso, pouco a pouco o tempo vai passando e aquilo vai ampliando, não é? E depois de uma basílica, às tantas já temos os paramentos em ouro, temos as alfaias litúrgicas em ouro, temos então as obras de arte, as grandes escolas de arte que pertencem à Igreja, não é? Pertenceram à Igreja, e depois disso mesmo as grandes bibliotecas, ou seja, os grandes objetos, realmente esteve tudo sempre ligado à Igreja. Porquê? Porque a Igreja sempre procurou estar no mundo, não sendo do mundo, e por isso a Igreja sempre valorizou muito a cultura, acho que isso é evidente. A cultura é uma expressão, a arte é uma expressão também do sagrado, faz-nos expressar aquilo que é a nossa fé, e isso foi fundamental, e a Igreja foi percebendo isso desde o início. Depois, também, naquilo que foi a inserção da Igreja no seu contexto cultural, foi-se percebendo que aquela lógica muito que ouvimos certamente, a Deus dá-se o melhor que temos. É a lógica que depois nos faz vestir bem, por exemplo, ao domingo, não é? Porque é que nós vestimos melhor ao domingo? Porque a Deus damos o melhor que temos. E por isso, se eu vou celebrar a festa... Para que dá as duas moedas. Exatamente. E por isso, exatamente, é uma experiência até que vem de trás, do Evangelho. Por isso, a Deus dou tudo o que tenho e dou o melhor que tenho. E nessa lógica foi-se percebendo que até os bens que tínhamos, os melhores teriam de ser para Deus. E por isso, se há ouro, então faça-se um cálice de ouro, já que o cálice é para Deus. Porque há de ser para pôr o sangue de Cristo, não é? Que estará lá. E por isso, é o melhor que temos. Se o padre vai celebrar a missa, vai celebrar com o paramento e que é para Deus, ele que está na pessoa de Cristo vai usar o melhor paramento que tem. E por isso, esta foi sempre a lógica. E até aquelas pessoas mais pobres que tinham pouco, isto mesmo depois vemos ali em meados, depois a seguir à Idade Média, depois na Idade Moderna também, até os que tinham pouco eram capazes de deixar muitos bens à Igreja. Foi assim antes na Idade Média, foi assim depois da Idade Média.
Digo a Idade Média como referência porque isso se calhar ainda se vê mais, depois até com o avançar da história e a experiência que vinha antes dos monges e nos mosteiros onde se guardava tanto dessa literatura, como eu dizia, das bibliotecas, foram essenciais, não é? Até mesmo hoje para recebermos e termos as universidades montadas, muito devemos a esta história da Igreja. Mas isto para dizer que foi realmente ali as grandes riquezas que foram guardadas, mas eram riquezas de bens de pessoas que davam. As pessoas davam as suas casas quando morriam, ou às vezes até em vida, há essa experiência. E por isso essas riquezas nós agora não as vamos vender. E por isso realmente a Igreja tem muito, o Vaticano tem muitos bens que são património da humanidade também, diga-se já. Quer dizer, e por isso acho que é fundamental perceber que a Igreja não vai agora vender para dar esse dinheiro aos pobres disso, porque há coisas que nem sequer são contáveis, nós não sabemos quanto é que poderá valer sequer, ou perceber a dimensão daquilo, porque são coisas que são da história, não é? Quando nós dizemos que há um arquivo no Vaticano, um arquivo secreto, é secreto porque é um arquivo do Papa, mas aquilo guarda lá a história da humanidade e como nós sabemos, tem sido pouco a pouco sempre revelado, ao fim de X em X anos já abre sempre uma secção desse arquivo para investigar mais, e lá guardam-se coisas preciosíssimas, mas são coisas que não têm valor sequer para se poder vender. E por isso a Igreja é uma Igreja para os pobres, que vive da esmola, e acho que isso é fundamental. Tu dizias isso, perdeu-se um bocado, se calhar até, e sabemos isso, pelo facto de estarmos em casa e não haver esse contacto e essa possibilidade de dar a minha parte, muitas vezes, mas a Igreja vive das esmolas, e o dinheiro que tem é das esmolas, é do povo de Deus no seu todo. E por isso é com esse dinheiro que a Igreja vive. A Igreja não tem, digamos que, uma mega empresa montada. Não é nada disso, não é? Não é depois com franchisings por aqui, pelo mundo inteiro. Não é nada disso. E por isso a Igreja, o dinheiro que tem, deve, e é chamada a aplicar aos pobres, não é? Mas, ao mesmo tempo, não é chamada agora a vender todos os bens que tem. E a Igreja, diga-se já também aqui, que até isso foi um processo que houve, porque o Vaticano era muito maior do que é hoje. E para isso foi importante, no século passado, um tratado chamado o Tratado de Latrão, que foi assinado lá está, os Estados de Itália, dividir Itália do Vaticano, a ver a separação que houve, e hoje permitir que o Vaticano fosse um Estado, que tivesse o seu território e os seus bens, e esses bens, que lá está mais uma vez, são agora propriedade da Igreja, mas que estão ao serviço do mundo, da cultura, e que não são para vender, mas que são para guardar, para fazer memória. Agora, com isto, claro, a Igreja tem que sempre dar mais do que receber, mas isso é a experiência cristã. Há mais alegria em dar do que em receber. E por isso a Igreja é sempre chamada a dar mais. E é isso que a Igreja faz pelo mundo inteiro através das suas ações de caridade. E acho que isso é evidente, como há tantas creches, escolas e lares, tantas experiências, tanta gente que é alimentada, que é educada, que é até formada a partir daquilo que a missão da Igreja faz na caridade, concretamente, não é? E acho que isso é fundamental perceber que a Igreja, e muita gente diz isso, agora vende-se. Não se vende, não se pode vender sequer, mas que se aproveite o dinheiro que se tem e que a Igreja tem, que recebe dessas tais esmolas que o povo de Deus faz e que o dê aos pobres. Dê aos pobres e alimente e eduque e continua a fazer essa missão de levar Deus às pessoas, procurando dar uma boa vida a cada um para que possam também depois edificar aí o reino dos céus. Não sei se só eu que não compreendi, mas, ou seja, o Museu do Vaticano, eu tive a oportunidade de lá estar antes disto fechar tudo, mas, ou seja, tem lá tanta coisa que, e como tu disseste, há lá obras-primas de arte que têm valores incalculáveis. Porque não, por exemplo, retirar uma, vender e dar esse dinheiro aos pobres? Ou seja, não está aqui mais uma vez a haver um bocado de contrassenso ou seja, Jesus diz ao jovem rico, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e agora a Igreja fica com as obras de arte todas. Não estou a dizer para vender todas, mas uma ou duas certamente daria para cuidar de ainda mais gente que a Igreja já cuida. Pois, é uma boa pergunta. Eu diria que a Igreja já foi procurando fazer isso, acho eu, até com bens. Nós vemos isso, se calhar não tanto nas obras de arte, mas vemos com edifícios. A Igreja tinha alguns edifícios, lá está, casas que foram deixadas em herança, propriedades maiores, terrenos maiores, grandes latifúndios, que foram vendidos. E a Igreja vai percebendo que esse dinheiro Bem, aqui também há questões depois também práticas, não é? Ou seja, ter um latifúndio depois requer também alguma manutenção, mais um custo.
queremos ter esse custo. Se calhar não queremos. Agradecemos a quem nos ofereceu esse terreno, mas a seguir vamos vendê-lo e com esse dinheiro realmente pagar, sei lá, fazer uma escola para umas crianças ou, por exemplo, pagar refeições durante o ano inteiro para 4 ou 5 famílias, o que der para pagar. Quer dizer, eu acho que isso sim, e a Igreja foi percebendo isso. Há determinados bens, esses bens que se pode dizer assim, que são para gastar nisso. Obras de arte, acho mais difícil ter essa visão, ainda que, claro, percebo essa interpelação, até por causa do Evangelho, que sem dúvida vai vender tudo o que tens. Então nós temos tanta coisa e não vendemos nada. Acho que vendemos qualquer coisa, não podemos vender tudo. As obras de arte, se calhar se pode vender algumas, se calhar pode-se. Ou até a Igreja já teve essa experiência também de dar. Já houve obras de arte que foram oferecidas. O próprio Papa Francisco é engraçado, não é? Já deve ter reparado nisso. Quando vão lá ao Vaticano, alguns chefes de Estado, há sempre uma troca de presentes, não é? E o próprio Papa tem oferecido algumas coisas que são próprias da Igreja, lá está, que a gente nem sabe bem que valor é que aquilo tem, mas documentos que eram únicos, peças de arte que eram únicas, que o Papa oferece para que aquele país possa pôr no seu museu, e há uma troca até aqui, depois até, não é? Porque eu também, por exemplo, quando o professor Marcelo, não é? O nosso presidente, esteve lá, também deixou lá coisas de Portugal e recebeu outras tantas do Papa, e até foi bonita essa troca, e tem sido sempre assim. Agora, acho que será difícil sempre vender uma obra de arte só por vender, sem que se perceba bem o impacto ou o alcance que isso possa ter. Agora, acho que cada coisa deve ser avaliada. Isto não pode haver aqui uma regra, venda-se tudo ou não se venda nada. Não, acho que se pode vender, já se mostrou que já se vendeu até edifícios, se calhar, mais artísticos que a própria Igreja tinha e vendeu-os, e eram importantes para a história da Igreja, mas porque se calhar, lá está, não era o essencial. O essencial há de ser sempre o Evangelho, há de ser sempre a Igreja e chegar a cada um. Será os sacramentos, será a própria palavra de Deus, isso é o essencial. Daqui não saímos, digamos assim. O resto pode vir e chegar e se partir e dar e vender, acho que não é realmente o essencial. Agora, claro que isto com cabeça, e por isso é que eu digo, não se venda tudo, mas partir dessa opinião, sim, há determinadas coisas que se calhar se podem vender, que não será penoso, até porque se vendermos a alguém que sabemos que vai guardar, tal como nós guardamos essa obra de arte, nem sequer estamos a pôr em causa esse património artístico. Em certa medida, não é? Agora, essa tua última exortação parecia quase procurar primeiro o reino dos céus e o resto virá por acréscimo. Há de ser, não é? Bem, estamos a chegar ao final do episódio e à semelhança do anterior e daqui por em diante, o convidado terá que partilhar connosco aquilo que é uma das suas passagens favoritas. O Lourenço, do episódio da semana passada, partilhou-nos uma do Antigo Testamento. Pedro, qual é que é a tua? Não sei se também... Eu vou escolher uma passagem do Novo Testamento que foi importante para mim na minha história. Porquê? Porque eu chamo Pedro, porque o meu pai se chama João e por isso senti que aquela frase era para mim. Então é a passagem com São Pedro realmente muito essencial, que é a questão do amor. Simão, filho de João, tu amas-me? E eu, em algumas traduções isso aparece, ainda que o texto diga Simão, que sabendo nós que é Simão Pedro, eu ponho Pedro. Pedro, filho de João, tu amas-me? E realmente aqueles três anúncios, não é? Aqueles três vezes a dizer Simão, filho de João, tu amas-me? Aquele tu amas-me marcou muito. E depois a resposta, não é? Apacenta as minhas ovelhas, até aqui no sentido vocacional de depois ser pastor. E depois perceber isto. Claro que esta passagem tem muito que se lhe diga. Primeiro porque há quem depois faça aqui todo esse trabalho exegético e bem de perceber que não é sempre o mesmo termo usado em relação ao amor, ainda que em português nós dizemos tu amas-me e é sempre tu amas-me, mas no grego, até porque isto vem nos evangelhos, no grego não é assim, temos ali diferenças. Mas é importante e fundamental perceber que há este desejo, não é? Este chamamento de Jesus a Pedro e Pedro que responde. E Pedro responde sempre com essa humildade, não é? Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois há um envio a seguir, não é? Então, olha, vai lá apacentar as minhas ovelhas. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Claro, o Pedro parecia um grande valente. E depois assim, quando chegou a hora da verdade, né? Saiu com o rabinho entre as pernas, mas quer dizer, acho que por isso é que eu digo, eu identifico muito com Pedro, não só pelo nome, mas depois por essa história toda de vida do Pedro, e este episódio que nós vemos nos Evangelhos, para mim, esta será a frase bíblica que mais me marca, é Simão, filho de João, tu amas-me, porque eu acho que o amor
será a chave para tudo isto. E termino, até para terminar, acho que esta frase é boa. Uma vez um formador disse-me uma coisa que eu guardei para a vida. Pedro, o que é que te pede mais amor? E isto era a propósito de uma escolha que eu tinha que fazer na vida. E eu acho que é a escolha que nós temos que fazer, lá está, quando se trata da riqueza, quando se trata de perceber o que é fundamental na castidade e no celibato, na vocação que escolhemos, e que recebemos, melhor dizendo, mas que respondemos com a nossa vida, no espaço que temos em igreja, no lugar que ocupamos no corpo que é a igreja, o que é que te pede mais amor? Se é o amor que, a mim no caso, senti que me pedia mais amor era estar aqui hoje no seminário, então é aqui que eu quero estar. E por isso, Simão, filho de João, tu amas-me? Amo-te. Então, é isso mesmo, bora lá. Bem, chegamos ao final do segundo episódio. Espero que tenham gostado. Já sabem que podem sempre no YouTube com a imagem, mas também podem ouvir no Spotify, iTunes, entre outras plataformas. Espero que tenham gostado e até uma próxima.